um modelo cleptocrata. A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. Dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão. Considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Tem mais uma coisa. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi Michel Temer. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. E agora você vem com conversa? O governo Lula dá nota 8, pro Lula dá nota 11. 8 pro governo, pro Lula 11. 8 pro Lula 11. Porque eu desafio alguém a dizer, eu no lugar dele faria melhor o quê? E é isso. Cadeia nesse corrupto chamado Lula, nesse safado, nesse ladrão, nesse delinquente desgraçado que afundou o nosso país. Eu fui uma das pessoas lá atrás a falar que não era plano desse governo taxar as comprinhas da Shein, da Shopee, depois isso foi passado. O próprio Lula falou há pouquíssimos dias que se o Congresso passasse a lei de taxar as comprinhas de menos de $50, que ele, Lula, vetaria. E aí eu fico de otário, né? Eu fico de mentiroso. E agora decidiram taxar em 20%. Culpa de todos eles. Incluindo Lula, incluindo Alckmin, incluindo Haddad, incluindo todos os deputados de esquerda que votaram sim para esse projeto. Esse desgaste da minha imagem pública fez com que o canal despencasse em patrocínios. Mas despencasse muito, assim, ao ponto de chegar a zero. Porque nenhuma empresa que opera aqui no Brasil queria vincular a imagem a um cara que estava sendo odiado por, sei lá, 25% dos eleitores. Por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Isso revelou e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso aí ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se 1/3 disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Não é fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Tem uma relação assim de muito afeto pelo presidente e por essa história mesmo de resgate que ele fez. Porque não só da biografia dele, mas ele, na verdade, resgatou a democracia no Brasil. Foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Isso não é política, isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade no país. A sociedade já mudou. E acho que a Operação Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável. E desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo no Brasil. Portanto, acho que nós tivemos um ano positivo do ponto de vista econômico, tivemos transformações importantes do ponto de vista jurídico, com a aprovação pelo Congresso do arcabouço e da reforma tributária. Nós temos a inflação sob controle, em 2023, 4,62%, portanto, abaixo do teto. Nós temos uma tendência de queda dos juros, também como consequência da queda da inflação. Houve claramente uma diminuição da temperatura política do país. As pessoas podem gostar mais, podem gostar menos, mas a verdade é que nós vivemos um ambiente de menor tensão do que já vivemos anteriormente. O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Não vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois numa reeleição para se manter no poder um Petrolão dividido com partidos políticos. É verdade essa culpa. Eu faço esse reconhecimento. O governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. Viva a democracia! Viva Luiz Inácio da Silva! O troféu Cara de Pau, tem muita gente nessa fila para ganhar esse troféu. A Simone Tebet está lá em cima. O presidente Lula, lamentavelmente, se desconectou da sua própria história e trajetória. E nesse momento, ele está pagando pelos erros que cometeu. E eu sempre Você acha que ele cometeu os erros mesmo? Cometeu, com certeza cometeu. Aproveitaram da função pública que foi dada pelo povo para se locupletar, desviar dinheiro público. Só do BNDES foi 1 trilhão para os amigos do rei, ou seja, dos que alimentavam o caixa 2 dos grandes partidos, principalmente do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que se perdeu completamente quando chegou ao poder, transformou todo aquele processo num projeto de poder pelo poder. Mas não dá pra achar que não existe crime quando alguém devolve 100 milhões de reais. O Lula cometeu então crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? É crime de corrupção. Lei da ficha limpa. Crime que foi praticado foi corrupção. Você quer saber quais são? Isso não tem nada a ver com não querer dizer que ele cometeu crime. Cometeu sim. Está sendo preso por isso. O PT teve uma chance, decepcionou profundamente. Manifesto meu apoio de forma independente ao candidato e ex-presidente e futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Se ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder.
Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. E quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. A luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país. Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! O Lula nunca foi inocentado nas condenações que recebeu. Olha como é chocante. O que aconteceu? Passou 5 anos, a imprensa parou de prestar atenção, muita grana, muito advogado poderoso, muita influência nos tribunais, descobriram 5 anos depois que o juiz Sérgio Moro não era o cara encarregado de julgar o Lula. Então anula tudo, começa tudo de novo em Brasília. Só que o Lula inteirou 75 anos, tem outra lei que diz que o cabo mais velho de 75 anos não vai mais ser condenado. Então o que fizeram? Absolver? Não. Arquivaram. E ele se apresenta enganando para as pessoas que foi absolvido.